Gente, uma coisa que eu não acredito, mas teve um rapaz que viu e eu fiz a pergunta a ele hoje e ele tá para dar entrevista aqui. É o famosinho da internet. Famosinho. Opa, meu amigo Davi, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, meu filho? Tudo bem, graças a Deus. Sobre essa conversa aí, essa história do extraterrestre que você viu, Ó, Davi, eu vou... quando vindo do serviço. Não, Davi, é o seguinte, existe história de pescador, história de caçador, né? Essa história que eu vou contar é um caso verídico. Aconteceu comigo quando eu cheguei em Riachão, na época de 91 para 92. Eu comecei a autoelétrica aqui em Riachão e tem um cidadão que mora aqui em Riachão chamado Cosmo. Cosmo, ele era meu ajudante e eu fui ajeitar um Opala, botar um alternador no Opala aqui na fazenda que hoje é do Zé Bezerra da Cerâmica, certo? Na fazenda Anajá, exatamente, fazenda Anajá. E a gente saiu 5 horas da tarde em um caminhão do dono da fazenda. Só que eu fui acreditando que ele ia me trazer de volta. E quando eu cheguei lá nessa fazenda, que eu terminei o alternador, certo? Botei o alternador, terminei, disse, gerou, tá beleza. Aí o irmão dele quis me trazer, mas ele disse, não, eu combinei, e ele disse que ia pegar carro na BR e voltar. Aí... Famosinho, para estar essa conversa, vocês não tinham bebido nesse dia? Não, moço, pelo amor de Deus, eu tava trabalhando, não é história de pescador, de cara que bebe, não, é história verídica. Isso aconteceu comigo, certo? Aí lá, nessa noite, tava tão escuro, quem conhece a Fazenda Anajá, sabe que você tem da sede da fazenda, certo? Até a BR, você tem a faixa de uns 500 metros, mais ou menos. E eu saí, nessa noite estava tão escuro, eu saí no Alcoz para ir para a BR. Quando eu cheguei na BR, eu percebi que estava na BR, você viu quanto estava escuro. Porque eu senti que estava duro e eu passei a mão assim e senti que era a BR. Nessa noite, a gente não estava com medo de nada, certo? Ficamos lá na BR, sentado pelo lado de cá da BR. Para pegar carona. Esperando um carro para vir, porque a gente foi pensando que o cara ia trazer. Mas o cara deu o dinheiro para a gente pagar a volta. E a gente começou a conversar e tal. A Fazenda Anajá. Fazenda Anajá. Fica para onde? Fica aqui, antes de Carolina. Aqui ela dá 25 quilômetros daqui lá. Certo? Certo. Aí o que acontece, meu amigo Davi? Aí a gente começou a conversar, medo que ninguém tava com medo de nada. Quando eu vi uma vela lá dentro do mato, uma velinha assim andando, certo? Uma distância assim de 100 metros. E eu trisquei no Cosmo. Pô, tu tá vendo aquela vela? Ele disse, não, pai, ali deve ser um caçador. Depois ele me contou. Ah, tinha outra pessoa com Era você. o Cosmo, tava mais eu, que era o meu ajudante. Foi mais E ele viu. Os dois, rapaz, nós dois vindo. Foi nós dois. Testemunha viva. Testemunha, eu tenho ele aqui no Riachão, rapaz. Testemunha viva. Viva, testemunha viva, né? Pode dizer, pergunta ao finado fulano de tal, não, pô, eu moro aqui em Riachão. Aí ele disse depois pra mim que ficou com medo, mas não me contou pra não fazer medo, né? Mas ele estranhou também aquela vela. E aí, meu amigo Davi, a gente ficou esperando o carro, a gente cansou. Fiquei desse jeito, vou lhe mostrar, eu e ele, lá no asfalto, vou fazer tudo aqui, ó. Ficamos assim, ó, conversando de bruços, cansado, desse jeito, o asfalto quente. Quando nós estávamos aqui, Davi no escuro, clareou uma claridade naquele asfalto, que até hoje eu nunca vi uma claridade daquela. Não existe LED para dizer assim, foi igual. Quando clareou, Davi, eu lembrei de olhar assim, ó, para cima. Quando eu olhei, Davi, eu vi aquela roda bem grande, certo? Embaixo, aquela claridade, mas uma claridade que não te cegava, não atrapalhava a tua visão, uma claridade que não era desse mundo. E atrás daquela roda existia uma cauda, tipo de fogo, como se fosse impulsionar ela, certo? De 3 cores. Eu falando e me lembrando. Tipo uma turbina. Azul, certo? Azul, verde e vermelho, certo? E pronto, tipo uma turbina, da altura de 2 postes. Quando a gente olhou, certo? Quando a gente olhou assim pra cima, aí aquele negócio assim, deu assim uma viajada assim, ó, sumiu. Aí nós ficamos anestesiados, eu não senti nada. Aí eu disse, tu viu, Cosmo? Ele disse, vi.
Aí eu disse assim, Cosmo, e se ali, se pegasse nós, tu ia? Aí ele disse assim, se tu fosse eu ia. Nós ficamos assim nessa conversa de gente besta. Aí eu respondi pra ele assim, rapaz, se fosse pra levar nós e eu enricar, eu ia. Assim, a gente ficou besta. Quando ela sumiu, começou a ter zoada no mato. E a gente correu assim pro outro lado, no escuro. Daí escureceu tudo, caçando uma pedra pra jogar. Tinha uma casinha réia de palha. Na hora que o bicho sumiu, ficou alguma coisa mexendo no mato? Mexendo numa casinha que tinha. Sim. Existia essa casinha, quem conhece a fazenda da Ana já sabe, era uma casinha de palha do outro lado da pista. Uma casinha de palha exatamente de gente esperar. Entendo. E aí uns bichos assim andando e nós jogando pedra. Só que até hoje, eu acredito que lá de cima eles viram o ônibus vindo da Trans-Brasiliana. Porque na hora que sumiu, demorou assim pouco, apareceu o ônibus. E eu saí, nessa hora eu já estava com medo. Aí eu peguei aqui a caixa de ferramentas, saí desesperado dando com a mão pro ônibus. Ele parou assim a uma distância de 10 metros. E eu vinha correndo e o Cosmo também. Quando eu passei para ir para frente do ônibus para pedir por amor de Deus para ele não sair, o Cosmo vinha atrás e a porta do ônibus abriu e se tacou na porta. Quase se acaba de rir. E quando aquele negócio sumiu, tem um detalhe que eu quero contar também importante. Deu um trovão na época de verão. Quando eu entrei dentro do ônibus, aqueles ônibus da Trans-Brasiliana cabinado, Sei. que é separado a cabine do motorista, né? Sei. Rapaz, eu vim sentado contando essa história. A finada Tanoca, certo? Trabalha na rodoviária. Quem aqui em Riachão conhece a finada Tanoca sabe, ela trabalha na rodoviária. Sei. E aí eu contando essa história de lá até aqui. Aí o pessoal perguntou, não era uma estrela cadente não? Gente, eu conheço a estrela cadente. Ela cai, a gente faz até pedido. E se ela cair, faz estrago? Não, e ela faz aquela lista assim, sabe? Sei. E esse lá, pá, foi uma coisa mesmo, até hoje eu sou encabado com aqui. E aí... Teve algum reflexo em cima de vocês? Não, clareou. Só ficou claro, Ficou claro. mas não teve aquele foco de luz não teve em cima de vocês, foco, não. Aquele foco, não. No caso, vocês, assim, não foram, tipo, abduzidos pela aquela Aquela claridade, aquela não. luz. Não. Vocês ficaram normal. Não conseguiram mexer com vocês. Não mexer com ela. O que a gente entende, Sim. que até hoje, a época, e nunca esqueci, né? Ficou essa coisa, ficou... Você lembra qual foi a data, mais ou menos? Não, eu tô dizendo na faixa de 91 para 92. A data exata eu não me lembro. Sei. Certo? Eu acho que nem o Cosmo lembra. O que me deixou assim, uma coisa que me deixou lembrando assim, que isso não sai da mente, e quando aquela luz deu em nós, a gente ficou tipo anestesiado, certo? Como se não sentisse o corpo, certo? Quando Sei. ela sumiu, foi que a gente veio e voltou, vamos dizer... O normal. Voltou ao normal, aonde a gente... Aí deu medo. Na hora da luz ninguém deu medo. Foi uma coisa assim que parece que some o sangue da gente, não deu medo nenhum. Aí E não mexeram com vocês, não, algum nós ser, não vimos nada anormal, dizer um ser, gente, não, eu tô mentindo. Foi a luz e aquele círculo redondo, certa coisa mais linda que Ele você pode tinha imaginar. alguma janelazinha? Não deu pra perceber nada, isso, não. só o foco de luz. Só embaixo que a gente viu aquela luz, não deu pra ver o formato dele por cima, não. A gente viu só a parte de baixo. Não sei se era um disco voador, se eu não posso entrar nesses detalhes, porque eu tô mentindo. Hoje você quase acredita nessas coisas. Não, eu não acredito ainda em disco voador e nada. Eu vi isso aí, mas quem conhece o Anal já sabe que aqui nessas regiões aparece essa luz. Inclusive aqui na Chapada da Gia, que é depois de São Miguel do Azeitão, tem uma luz que aparece ali até antes do mosquito, ela some no mosquito e aparece depois, que eu vi ela também lá. Famosinho. Peraí, cheguei, só um minutinho, por gentileza. Cheguei aqui, tinha uma praça aqui na entrada da cidade, e eu fiquei tão encabulado com aquilo que eu sentei no banco para contar a história. Quando eu falei no trovão, o pessoal que estava sentado, aí eles falaram, rapaz, eu só acredito por causa do trovão. Que era uma época de verão, e foi estranho, eu escutei esse trovão lá e contei aqui, o pessoal disse que tinha ouvido esse trovão aqui também. Famosinho, quando aconteceu isso com você, você já era famoso na internet? Não, essa fama, inclusive eu gostaria até de você publicasse isso aí na internet, porque essa fama de hoje, certo? Ninguém nunca soube dessa história. Essa história que aconteceu comigo eu estou contando hoje. Você está contando hoje. Depois ela vai ser publicada, Pois Famosinho. publique, que é para os meus seguidores ver que eu já tenho uma experiência a mais, né? Nas coisas sobrenatural, né? E você pede para o povo fazer o quê?
nessa livezinha? Eu peço que vocês acreditem mais em Deus, certo? Porque se existe, certo? Essas coisas do sobrenatural, é porque Deus está no comando de todas as coisas. E também, pessoal, você vê o like aí, mete o dedo pra cima aí. Ah, mete o dedo aí, viu? Mete o dedo aí, acompanhe o famosinho aí. Acompanhe o famosinho e mete o dedo aí. Acompanhe o famosinho. Exatamente, Porque não esquece. ele tá aqui na Pousada Alencar. Eu tô trabalhando aqui já Eu faz tô mais de 3 aqui anos. com ele e ele me contou essa história um pouco assustadora, né? Que eu quase não acreditei. Eu vi pela boca dos outros e daí eu fiz essa pergunta pra ele hoje e ele me confirmou. Mas eu tenho um testemunho de caso verídico e não é de finado fulano de tal, não. O Cosmo é vivo e mora em Riachão. Bem, gente, ele tem prova viva ainda que o rapaz, ele conta também, se for perguntar pra ele, que era o companheiro dele de serviço, certo? Na época eu trabalhava de ajudante meu na Autoelétrica Alencar. Então, gente, mete o dedo aí. Mete o dedo aí. Na live aí. Mete o dedo aí. E mete o dedo aí. Muito obrigado aí por vocês. Mas não esquece, assistir aí, mete o dedo certo? Aí. E tá aqui o famosinho da internet. Um abraço aí pra todos os meus fãs aí, seguidores. Foi essa a pergunta que eu queria fazer pra ele e agora ele confirmou. Tamo junto e misturado. Tchau. Tchau.